com Cid Oliveira em nossa junqueira, a manhã mais gostosa, domingo de prosa. Estamos aqui no bairro Pastinho agora, eu, Nelson Correia, para contar um pouquinho da sua convivência aqui nesse bairro. E estamos aqui na capela, onde o Nelson Correia rezou muito terço, né, Nelson? Muito, aqui era o lugar de onde a gente tinha, eu também fui rezador de terço na época, né? E a gente vinha o bairro todo, quando não ia lá para o Salgado Filho, que era a missa, a gente vinha nessa capelinha, que é aqui no sítio antigo da família Gutierrez, e a gente está aqui ainda desde aquele tempo. É sempre uma saudade voltar nesse lugar, que legal. Então é um prazer muito grande a gente voltar a viver de novo esse momento. Fui vereador de 76 a 82, foi a primeira vez, foi 6 anos, e nós, na época, o Jair Luiz da Silva era o prefeito, e aqui a escola, né, como a gente costumava dizer, era de tábua, e nós reformamos ela de alvenaria. Também esse era o local, não existe mais, né, agora a gente vendo aqui os pés de seringueiras, de matas. E do meu lado esquerdo aqui era o bar do Levorato. Certo? O Levorato tinha o bar onde hoje é esta cana aqui do lado. Também ao meu lado direito, depois de onde era a escola, atrás daquelas árvores, era o primeiro campo do Pastinho, no sítio dos Bonfim. Isso há muitos anos. Depois nós passamos, acabou esse campo aqui e fomos para outro aqui um pouquinho mais à frente, mais 1 quilômetro. Portanto, era aqui o nosso lugar do divertimento de todo o bairro. Aqui nesse bairro 25 anos e lógico depois, quer dizer, porque eu mudei para estado, mas depois continuei ainda, sempre vim até hoje. E a gente contando aqui, quando eu fui vereador na época, o Jair Luiz da Silva, o prefeito, nós fizemos de um campo menor, eu estava falando para vocês aqui, que media de largura 45 metros, imagina como é que era pequeno. Aí nós fizemos um novo campo ali mais acima, aqui era o boteco, nós tinha campo de bocha, nós tínhamos uma área de lazer onde eram os bailes e tudo mais. Tudo era aqui nesse local. Então foi um lugar de muito divertimento. Eu tenho certeza que agora muitos amigos que vão nos ver aí no Brasil, vou falar do Brasil, vai recordar desse lugar hoje bem diferente, mas ainda aquela saudade, né, que a gente tinha desse, que continua ainda com este lugar. Então pensa num tempo maravilhoso que foi a gente conviver aqui, muitos e muitos amigos, muitos anos. Então
Parabéns mesmo a todos que viveram aqui, certo? E saudades. Foi assim, Cido, há muitos anos, né, quando a gente residiu aqui no Pastinho, essa aqui é uma das subidas mais íngremes que existia, onde muitas pessoas, naquele tempo era tudo terra e muito mais alto, né, muitos metros de altura, porque com as motoniveladoras passando foi acabando com essa subida. Mas aqui muita gente dormiu aqui com os carros atolados quando chovia e tudo mais. E aqui é um ponto que eu falo sempre, onde a gente vê o mundo quase inteiro. É uma vista maravilhosa, tá certo? Esse quebra-rabicho era muito famoso no município de Junqueirópolis. Todos que vinham para cá primeiro precisavam saber se subia ou não quando em época de chuva. E a gente foi onde eu contei aquela história das moedas. Foi nesse lugar que nós vinha desatolar os carros e de vez em quando nós ganhávamos uma moedinha. Então esse lugar aqui deixa uma recordação muito grande da gente, né, de quem morou por aqui, quem passou por aqui. Então hoje a gente volta aqui relembrar. Então, Cido, nós viemos para cá, como eu disse, em 56 e foi aqui, né? A casa do meu pai não existe mais, né? Que é bem aqui do lado das Sete Copas, mas a casa do meu avô ali mais ao fundo, do José Correia, e essa casa aqui agora sendo mostrada foi quando eu me casei em 1977. Morei aqui por 2 anos, depois mudei lá para mais próximo do boteco, né, lá no sítio do meu sogro. Então esse aqui foi quando eu casei e essa casa ainda está aqui, né, hoje ainda a prova para todos e é uma lembrança muito grande da gente quando eu passo por aqui, quando a gente vem aqui com a família e tudo mais. A gente tem uma recordação muito grande aqui desse local. Aqui nós também tínhamos uma escolinha, tá certo? Perto da casa do meu avô, teve uma escola por alguns anos. Depois foi todo lá pro bairro, lá pro Pastinho, lá onde era o grupo escolar. Então aqui é uma recordação muito grande nossa, do casamento principalmente. Então, naquela época, como disse, o nosso lazer era o futebol, brincadeiras, tudo mais. Mas entre elas tinha também aqui o córrego do Taquarussu, que fica daqui a 4 quilômetros, tá certo? Na minha esquerda. E a gente, às vezes em dias de calor, domingo e outros tantos, quando não tinha jogo de futebol, o quê? Vinha muita gente, ia lá tomar banho, que naquele tempo tinha um lugar muito gostoso, tá certo? E então acabava sendo um divertimento nosso. E foi muito legal na época, tá certo? A gente viver esse tempo do córrego do Taquarussu e tudo isso aqui. Outros iam pescar daqui a 8 quilômetros ali no Rio Feio, né? Rio Aguapeí, como é chamado, mas pelo apelido de Rio Feio, tá certo? Foi onde a gente também ia pescar, daqui dá 8 quilômetros. E agora nós temos aqui a usina, né? Rio Vermelho, do nosso lado, tá certo? Olá, bom dia. Estamos começando mais um Domingo de Prosa, hoje com um convidado ilustre. Estamos aqui na casa do Nelson Correia, uma pessoa muito querida em Junqueirópolis, ativo na vida social, na comunidade católica, é junqueirópolense desde criança e hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história desse baluarte junqueirópolense. Bom dia, Nelson Correia. Bom dia a todos. É com muito prazer que eu recebo vocês todos e a gente vai contar um pouquinho da nossa história, que foi muito legal na vida.
Muito bacana. Você é nascido onde? Sou nascido em Parapuã e vim para Junqueirópolis com 6 anos. 6 anos de idade? Perfeitamente. E quando você veio para Junqueirópolis, você veio para morar onde? Nós viemos lá de Parapuã, chegamos aqui em 1956, fomos lá para o Pastinho, o bairro que eu vivi 25 anos, aonde lá a gente desmatou, me lembro como se fosse hoje, né? Era criança ainda, mas meus pais, meus avós, meus tios, todos desmatando ainda para depois começar ali o plantio de café. E conta pra gente um pouquinho aí da sua infância, da sua convivência lá no bairro Pastinho. A nossa convivência naquela época era assim completamente diferente de hoje, né? Era uma simplicidade bastante grande. A gente brincava, as nossas brincadeiras, todo mundo se recorda, né? Era salva, era correndo com aquelas carriolas de carrinho de leitinho, né? Me lembro como se fosse hoje. E a gente tinha outras brincadeiras, futebol, aquelas bolas de meia. Me recordo muito bem de tudo isso. Então foi uma infância, e na época não tinha o celular, né? Não tinha toda essa... hoje o pessoal tem, né, essa informática aí muito legal. E naquele tempo a gente não tinha, mas a gente corria, a gente brincava, era muito saudável, tudo era alegria. Então foi isso que a gente viveu na nossa infância lá no Pastinho. Você de pequeno ajudava os seus pais e seu pai também tocava lavoura de café? Isso, lá naquela época era somente, tinha um café, arroz, algodão, milho, todo aquele plantio. A gente acordava cedinho, como sempre, ia para a escola, era 5 quilômetros até a escola, e depois voltava e ia para o trabalho. A escola, então lá no bairro Pastinho não chegou a ter escola do bairro? Lá teve escola do bairro. Teve escola do bairro, a gente andava a pé, né, me lembro. Onde era a escola? Aqui, quase no fim do bairro. Eu morava bem no início, lá perto onde hoje é a usina, e a gente andava 5 quilômetros. Lá, de vez em quando, a gente pegava a rabeira do ônibus. Na verdade, tinha que pegar a rabeira, porque não podia, eu lembro disso. Era alguma coisa assim, fantástico pra gente. Mas, na maioria, a gente vinha a pé, né, e tudo mais. Aí, essa foi sua infância. Foi ter uma bicicleta com quantos anos? A bicicleta, me lembro como se fosse hoje, nós não tivemos bem naquela época. Só meu tio Joaquim, falecido já, tinha uma Merck Suíça. Merck Suíça deve ser importada. Era, eu acho que ela pesava, não sei, na época. Hoje as bicicletas quase não tem peso, eu sei, porque eu vejo do meu filho aqui. Mas naquele tempo era muito pesado. Mas a gente tinha uma resistência muito grande. Então meu tio emprestava essa bicicleta para nós todos. E todo mundo brincava, cada um dava uma volta, vinha 1 quilômetro, outros, era assim. Né? Naquele tempo acho que todo mundo era bem participativo, ainda hoje também, né? Só que hoje é uma outra época, mas foi assim as nossas brincadeiras e bicicleta, principalmente. Olha, o bairro Pastinho, ele era um bairro que, apesar de ser um pouco distante da área urbana do município, mas ele era muito bem povoado, né? Era propriedades pequenas ali, na maioria, não era nessa época? Isso. De Junqueirópolis até o bairro Pastinho é mais ou menos 25 a 28 quilômetros de ponta a ponta. E era muito povoado porque eram pequenos sítios, né? No máximo 10 alqueires, 5, 2. Então era tudo café e ali cada família tinha muita gente, mas muito mesmo. Por isso a gente era uma festa quando chegava final de semana, ou nos terços, ou em missas, ou nos forrós, né? Que a gente dançou muito por lá. Então era muita gente mesmo. Quando você chegou lá já tinha um boteco? Quando nós chegamos já tinha um boteco. No mesmo lugar que funcionou até fechar? Não, antes. Tinha um boteco antes, que era do Nardo Levorato, certo? Que era aqui no campo, que nós tivemos 2 campos de futebol. Lá.
Um aqui mais perto, mais próximo, aliás, bem mais longe do que onde nós morávamos. Depois, nós mudamos lá para outro lugar. Foi quando o Nardo, né, veio embora, e aí outros ficaram lá no outro campo de futebol. E ali era onde funcionava o ponto de encontro, às tardes? Ali, nós, dia de sábado, domingo, certo? Em campeonatos, ou mesmo jogos amistosos e tudo mais, ali era o nosso local de divertimento. Você chegou a conhecer o Salgado Filho quando tinha o patrimônio lá? Veja, o Salgado Filho era onde tinha a igreja, tá certo? Então nós tínhamos ali 5 bairros, né? Na época 7 casas, mas era hoje Maguari, Pastinho, 14, Taquarioçu, o pessoal dos Bragas, todos nós reuníamos ali. Então ali era aonde a gente reunia todos. Tinha as quermesses, não me lembro como se fosse hoje. Tanto é que eu comecei com 13 anos a cantar, fazer os bingos, os leilões, foi lá. Aos 13 anos, ali no Salgado Filho. Ali era... Então você conheceu quando era povoado ali? Tudo. Ali tinha, né, o seu Vitor Camargo Bodini, tinha muitas casas ali, tinha até banco, tá certo? Mas ele residia lá no Rio Feio, na casa dele, lá na fazenda deles. E aqui era muito povoado, ali quase que o Salgado Filho foi uma cidade, né? Chegou a ter até toda a estrutura de uma cidade, mas depois, não sei, por questões políticas, não deu certo. Deu certo. Para vir do Pastinho para a cidade, vocês vinham pelo Salgado Filho ou ali pelo Mangueirão? A estrada oficial? A nossa estrada oficial era pelo Salgado Filho, escolinha, cafezinho, passando na época ali pelo seu Matsunaga, pela estrada municipal, saindo ali onde era a máquina do fudo. Cafezinho. Isso. Depois, bom, aí tinha o asfalto também. Quando chovia, dependendo de como, a subida X estava muito escorregadia, muita lama, aí a gente dava a volta, certo, lá pelo Mangueirão. Subia ali pelo Mangueirão, IP, e saía aqui também no trevo. E lá tinha uma estrada lá que chamava Quebra-Rabicho. Quebrava mesmo? Era uma estrada perigosa? Não, é o seguinte, esse Quebra-Rabicho ele é famoso até hoje. Aliás, hoje já não mais, mas no nosso tempo nós morávamos a 1,5 km para lá. Então nós tínhamos todo dia subir e descer esse Quebra-Rabicho. E ele era uma subida muito íngreme, mas muito mesmo. Naquela época, como não se passava quase moto niveladora, nada, então era muito difícil a gente subir. Tanto é que, quando chovia, daqui para lá, de Junquerópolis para lá, era a nossa festa de ganhar até moedinhas. A molecada, nós corria ali e ia empurrar, né, os caminhonete, carros que passavam por ali para a gente poder ganhar a moedinha. Não subia fácil, não? Não subia, era muito difícil. Muita gente voltava ou ficava ali, nós mesmos, chegou a acontecer, deixar o carro lá e ir para casa porque não tinha como subir. E o que fez o Nelson vir para a cidade? Aí o que aconteceu? Em 75 teve aquela grande geada, né, que abalou, não só eu, mas muita gente. Aí foi onde começou o pessoal ir embora, tá certo? Não todos, mas muita gente foi embora para São Paulo, para Americana, para Limeira, para outros lugares. E procurar sobrevivência. Isso, procurar. Você chegou a ir para lá ou não? Cheguei a ir para Americana 1 ano, em 1970, certo? Mas então, aí a gente veio de lá, eu fiquei ainda, casei em 1977. Como é que é o nome da esposa? A Nice, né? A Maria Quantos Nice. anos você tinha? Na época eu tinha 27. E a esposa? E a Nice tinha 18. Quantos filhos tem o Nelson? Eu tenho um filho, o Alexandre, né, que hoje está com 30. Ele não está aqui hoje, está na casa da namorada. Então, tudo bem. E então, aí a gente casou, fiquei mais 4 anos, casei em 77. Em 81,
como eu disse para você, né, a gente começou a ver que a lavoura já não era mais atração. O café já tinha acabado? Não tinha assim acabado ainda, mas já estava naquele momento já finalizando. A gente perdeu aquela... Aí viemos para Junquerópolis, em 81. A família toda? Ou só você e a esposa? Só eu e a esposa. Certo. Meu sogro ficou lá ainda. Ficaram lá? E ficaram, tá certo? Meus pais. Depois também meu pai veio embora para Junquerópolis. Meu sogro também depois foi para Americana. Meu pai também, meus irmãos. E aí, nessa altura, só eu, de 8 irmãos que nós somos, só eu fiquei aqui. Os outros 7 foram todos embora. Mas hoje só tenho uma irmã que está em Americana. Os outros estão todos aqui já na minha região. Já vieram embora. Já vieram embora. E o que você veio fazer em Junquerópolis? Qual foi o seu primeiro trabalho? Então, chegando aqui, a gente tinha uma loja de móveis, certo? Depois eu fui ser gerente de outras lojas de móveis, mais 2 lojas. E aí a minha vida continuou aqui, beleza. Depois eu fui vendedor, comprava, vendia motos, eu ia Americana, Campinas, em todo quanto é lugar. E foi onde que eu me dei muito bem. Você gostava de fazer isso? Eu gostava, sempre fui de negócios. E você foi um dos parceiros, ou foi o primeiro parceiro com o Rinaldo Piscinini, que começou lá com Bonés e Companhia, e hoje a empresa se tornou Vaqueiros, uma empresa de grande porte, que é conhecida em todo o Brasil. Conta um pouquinho do seu início, a história sua e lá com o Rinaldo no início dessa importante empresa geradora de emprego aqui para Junquerópolis. Eu sou compadre, né, do Rinaldo, fui padrinho, eu e Anice, de casamento do Rinaldo e da Milene. E eu me lembro um dia ele me falou para mim: Nelson, eu consegui do meu tio de Marília algo para se fazer boné, vamos? Só que era uma coisa que nós não tínhamos a menor ideia, mas como ele sempre foi um cara muito empreendedor, desde aquela época, hoje muito mais, né? O Rinaldo tem uma capacidade incrível, um pensamento para frente, e aí ele me convidou se eu ia ajudar ele. E nós começamos dentro, me lembro como se fosse hoje, com a minha comadre Júlia, que eles também são padrinhos do Alexandre, e eu com o padre Augusto. Começamos dentro da cozinha dele, certo? Ela tinha uma máquina Singer, nunca me esqueço disso, aquela de mão ainda, né? E lá nós começamos a fazer boné. Que no início, para ser sincero, quando nós fizemos os 20 primeiros bonés para o Gateball de Junquerópolis, a gente não sabia se era um boné ou o que era aquilo, mas nós chamamos de boné na época. Pelo menos eles gostaram. Gostaram, pelo menos ele colocou na cabeça, no sol, e falou boné, então ficou por aí. Legal. E aí você trabalhou por quantos anos ali como representante comercial da empresa? Isso. Aí nós mudamos para 3, 4 lugares, né, de acordo com a empresa ia crescendo. A demanda aí. Isso, e aí quando a gente percebeu, nós foi muita viagem, muita dificuldade, me lembro como se fosse hoje eu e o Rinaldo, mas fomos vencendo as etapas, e aí chegamos onde hoje é a Vaqueiros. E eu fiquei até 2016, 22 anos lá junto com o Rinaldo, com muita honra. Se aposentou? Aí eu já havia me aposentado em 2010, né? Fiquei mais 6 anos. Aí depois eu falei, agora eu vou descansar um pouco. Curtir a vida. Curtir a vida um pouquinho. Curtir a juventude. Curtir a juventude, isso. Você sempre foi participativo no esporte? Você jogou futebol, disputou campeonatos? Como é que era o futebol na sua época aqui em Junquerópolis? Então, eu joguei lá no Pastinho, né? Por muitos anos. Depois eu mudei aqui para Junquerópolis. Mas meu sogro era o dono do bar, do boteco, lá do Pastinho. E aos sábados e domingos eu ia para lá, ficava para lá com a minha esposa, tudo com o pessoal, que era onde eu gostava muito. E aí eu me recordo, em 1974, o time do Pastinho
que é meu pai, que era o diretor. Ele... Como é que é o nome do seu pai? Dionísio Correia. E a mãe? Páscoa Baroni, Dona Páscoa. Os dois já em memória. E ele parou com o futebol naquele ano e nós fomos disputar pela Estrada 14, em 1974. E aí fomos campeões. E tinha, Campeonato rural. Naquela época tinha equipe de futebol em todos os bairros, né? E tinha gente para jogar. Nós tinha aqui, eu não me recordo muito bem, mas era 17 ou 18 times, certo? Aqui na zona rural, só na zona rural de Junqueirópolis. Mas nós ia para todo quanto é as cidades aqui, Tupi Paulista, tudo mais. E aí tinha aqueles campeonatos, olha, bom... Torneios, a gente fazia aqueles torneios lá, convidava 6, 8 times. Aquilo era a maior festa, né? Que reunia ali moças, dali saiu muitos namoros, casamentos e tudo mais. Então era muito legal. Muito gostoso. Muito bom. Uma coisa que o tempo está fazendo acabar, e praticamente nós temos muito pouco, são as tradicionais quermesses, onde você, se não é o melhor, está entre os melhores, né? Cantadores de bingo, leiloeiros, você, o Pedro Borges, o Zé Henrique, tem uma parceria grande aí nesse trabalho, mas você, a sua voz imponente, vai chamar a atenção daquelas pessoas que estão ali, e você sempre faz esse trabalho para a comunidade. Você tem uma vida muito ativa na comunidade católica, quermesses e tudo que tem, leilão de gado, você está sempre participando. Esse último leilão você teve lá, você, Gilberto Sampaio, Marcos Ruiz e outros aí trabalhando, e faz acontecer. E você também tem uma voz assim, do rádio. Você chegou a trabalhar no rádio ou Nelson Correia? Não, eu só na questão do rádio, eu fui convidado, né, pelo Alfredo Diniz, uma pessoa, não só ele... professor, meu pai, aquele que me botou no rádio. E outros tantos, Sapucaia da época, e eles naquela época, né, como eu fui vereador, tudo, e eu tinha uma vida bem ativa também aqui no... E eles me convidaram, mas eu não sei por que motivo, eu nunca, certo, não despertou essa... Acho por outras atividades que eu tinha, né? Sempre fui assim, muito de grupo de jovens, toda essa coisa muito... Então, não, a rádio eu não... Não se apegou? Não certo. Deu. Mas eu gosto muito, é uma coisa que eu ouço muito e admiro vocês, né? Sempre quando a gente está ouvindo, aí é muito importante. Mas foi assim. Então, eu não tenho assim, não tive essa... Eu tive oportunidade... Mas, falando agora, assim, na questão da gente, quermesse... Era muito tradição e praticamente, eu acho que naquela época, existia uma briga entre os bairros para quem fizesse a quermesse, queria fazer, todo mundo, aí você estava lá. Fala um pouquinho pra gente desse momento que Junqueirópolis teve aí, o auge das quermesses, dos leilões. Então, aí, só lá no Salgado Filho, voltando lá, tinha todo sábado, não todo, era 5 sábados, no meio lá, agora não me recordo, acho que era outubro, que é São Judas Tadeu, é o padroeiro. Então nesse mês havia 5 sábados, cada bairro fazia uma quermesse. Então era uma disputa mesmo, não uma disputa, né? Mas todo mundo queria fazer o melhor. E aí a gente, um dia lá, como eu disse, aos 13 anos, por um motivo lá de uma pessoa que cantava o bingo, leilão, ele cometeu lá um erro, não adianta, aqui no momento a gente, não é verdade? Foi uma falha que todo mundo pode ter. E aí eu, ainda moço, mas eu com 13 anos eu já era um pouco assim, sabe, sapeca. Naquele tempo era diferente. Hoje uma pessoa hoje com 13 anos, um jovem, ele já está bem mais informado, tudo. Mas como eu era... ali na igreja, eu já lia, eu já era um pouco líder, e eu não sei porquê, e eu cantava, vamos supor, nós fazia aqueles bingo, a gente chamava de tómbola, né, lá no sítio, quando chovia, ia para aquelas tulhas, e aí o pessoal falou, Nelson canta bingo, e assim foi, eu comecei com 13 anos cantando leilão, não sei, não aprendi até hoje só, mas
A gente fazia e foi assim que Manda começamos, muito bem, né? nas quermesses, aquilo era uma coisa mais linda, como era assim, uma simplicidade muito grande, sabe? Todo mundo ali naquela coisa para ajudar mesmo, de coração. E o povo se encontrava, né? Era o encontro, né? E não só, mas na Paixão de Cristo, nos aniversários de Junquerópolis. Então, as quermesses eram o grande encontro para todo o pessoal. A gente percebe quando vocês estão lá no leilão, você, o Pedro Borges, José Henrique, no último agora o Japonês Preto participou até com vocês lá também, é casado, né? Vocês se entendem ali na hora de fazer o bingo, não é? Cid, eu sempre falo uma coisa assim para todo mundo. Quando a gente faz as coisas por amor, sabe? E principalmente, não que eu queira dizer, todo mundo tem que ter o seu salário, mas principalmente quando a gente faz gratuito e com amor mesmo, tudo dá certo. Dá. Mesmo porque é aquilo que fala, às vezes a gente não é capacitado, mas Deus acaba capacitando a gente e fazendo, a gente procura fazer o melhor. Então é por isso que eu, Pedro, Zé, e naquele dia o Japonês Preto, a quem agora eu quero, né, agradecer de coração por ele, né, deixar sua família e tudo mais, ir lá, e você sabe, hoje ele é um dos feras, né, de rodeio. No rodeio, grande profissional, está entrando no rádio, no leilão, está entrando também. Isso, então a gente vê a capacidade. E a gente quer aqui deixar o nosso muito obrigado em nome do Zé Henrique, de toda da paróquia, todo mundo, a ele e a todas as pessoas que vão sempre lá no leilão. Eu me lembro que um tempo atrás o Pedro Borges morava lá em Americana, para aquele lado, e toda vez que ia ter o leilão ligado, vocês convidavam ele para vir participar aí com vocês do leilão também, né? Só para ter ideia, ele saía de lá, vinha aqui para cantar o leilão. Veja bem como é que... Dedicação, gostar da cidade, dos amigos. Tudo mais. Então, isso é mesmo, acho que, sabe, é uma coisa assim que ele leva no coração dele. Então ele fala, o dia que eu não participar de um leilão, não sei o que pode ocorrer. Muito bem. E está com quantos anos? Hoje eu tenho já feito, né, 7.0, são 70 anos de vida. E o que você avalia de ser um junqueiropolense? Como é que você viu e vê a nossa cidade na atualidade? Então, essa aí é uma honra muito grande quando a gente conversa com qualquer um. Eu era, na época, voltando lá, eu viajava muito, né, fazendo, principalmente com empresários. Desde aquele tempo, já de muitos anos, Junqueirópolis é muito reconhecida. E hoje, então, muitos falavam, mas Nelson, como é que pode? Uma cidade como Junqueirópolis, a gente vê aqui, nós estamos passando, não vou citar nomes, estamos passando por dificuldade muito grande. Eu falei, é o seguinte, eu acho que em primeiro lugar a honestidade. Em segundo, lá, hoje, eu acredito que a gente tem, assim, uma comunidade em todo sentido, não importa qual a religião, qual o time ou qualquer... Não importa, certo? O que importa é Junqueirópolis para nós. E hoje a gente tem uma honra muito grande de ser junqueiropolense, porque nós temos políticos bem diferentes do Brasil. Isso eu falava com muita honra e falo até hoje. Então hoje eu estou vendo, ainda continuando, né, depois de todos esses anos, a gente vê, a gente sai por aí, ainda todo mundo falando, mas como é que Junqueirópolis? Eu falei, é só ir lá, pegar os exemplos dos nossos governantes, do povo, que lá o povo também colabora. Por que colabora? Porque todo mundo se uniu, né, não importando qual a sua raça, cor, religião e tudo mais, e o nosso intuito é um só. Junqueirópolis cada vez melhor. Ok, Nelson, agradecer aí você estar participando com a gente aqui no Domingo de Prosa. Foi uma honra estar aqui sendo recebido por você nessa manhã. Estamos aqui na casa do Nelson Correia, tomando um café com ele. E a gente também mostrou para vocês aí um pouquinho do pastinho, né? Um pouquinho lá onde o Nelson teve a sua infância, ficou até se casar, né, Nelson? Casou lá, né? Casei em 1977. Naquele tempo os casamentos eram uns casamentão, né? Era muito gostoso, né? É verdade, era. E vinha todo mundo do bar, os parentes, tudo. Era uma alegria. Obrigado, viu, Nelson, por estar participando com a gente aí. E parabéns aí pela sua história de vida.
Quero deixar mais uma vez os meus agradecimentos da minha família, né, a todos vocês. É muito legal, né? Agora muitos amigos, eu tenho certeza, vão estar aí assistindo, né? Essa nossa conversa gostosa. Prosa. Tá certo? Essa nossa prosa. Isso. Naquele tempo era prosa, né? É. E continua até agora nesse... Muito bom prosear. Muito bom, principalmente quando a gente fala da vida da gente anterior. Então, quero só deixar aqui meus agradecimentos a vocês, tá certo? E que continuem assim, sempre com todo mundo aí, que vocês possam fazer boas entrevistas. Muito obrigado. Legal. Então tá aí o nosso Domingo de Prosa de hoje com o Nelson Correia. Domingo que vem tem mais.